O Antônio Oliveira está chateado no Corinthians. A gente também está chateado, viu, Antônio Oliveira? Só para você saber. Deixa o like aqui. O Antônio Oliveira está chateado com toda a situação, porque ele está sabendo que o Corinthians negocia com o treinador, né, nas costas dele, tá? Ele lamenta os reforços, tá? Ele lamenta os reforços. Ele tem colocado que a diretoria sequer conversa com ele sobre reforços. Então ele está preocupado se vão chegar os reforços que ele pediu. E ele sabe, né, que por trás, hoje, da diretoria, algumas pessoas ali não gostam dele. Ele até cita que algumas o queimam para o presidente, porque ele não dá moral para algumas pessoas que tem ali. Sempre aquelas que acabam causando aí tumulto entre jogadores e jogadores que deixaram o clube. Está chateado porque o Corinthians está negociando com treinadores no mercado e ele sabe que o fim dele, né, o ciclo dele está chegando ao final no Corinthians. É ganhar ou ganhar no próximo domingo. E convenhamos, né, vai ser um jogo super difícil. O Flamengo, com um time que tem, conseguiu empatar no último segundo contra o Atlético Paranaense recentemente na Arena da Baixada. O Corinthians não vai ter o Yuri Alberto, que vem aí de 2 bons jogos, né, se dedicando. O Pedro Raul talvez seja poupado, porque ele tem 6 jogos, se entrar em campo, o Corinthians não vai poder mais negociá-lo. Então, uma outra situação complicada. E o Antônio Oliveira, então, ele se vê numa situação realmente constrangedora. Só vai estar em campo, só vai estar na beira do campo no próximo domingo, tá? Porque não tinha outro treinador para colocar. O Corinthians demitiu o Danilo, tá? Na quinta-feira. O Danilo normalmente é o interino, assume de forma interina, né? Quando o Corinthians tem essa transição de técnicos. E o Danilo não está mais presente no clube, claro, não poderia assumir. Cogitaram o treinador do Sub-17, até isso o Antônio Oliveira ficou sabendo. O Antônio Oliveira sabe que um dia tentaram já engatilhar o técnico do Sub-17 numa viagem que o Antônio Oliveira fez, se ele não chegasse a tempo, eles queriam inclusive colocar o técnico do Sub-17 em vez do Danilo. Eles gostam do técnico do Sub-17. Alguém deu a ideia para domingo, mas aí acharam melhor não, recuaram. E o Corinthians foi acelerando a busca por técnicos. Hoje, né, Fabinho Soldado, inclusive, Fabinho Soldado, Augusto Melo, ele teve que sair correndo por causa desse caso dos prints aí. Ele teve que deixar o CT, o Augusto Melo, sair correndo para, né, ver o que estava acontecendo, né, no caso dos prints, que está sendo investigado agora, né, tanto que o diretor jurídico, né, foi, né, à delegacia para prestar esclarecimentos, enfim, e dizer que, né, o Corinthians está à disposição para apurar tudo que está acontecendo, então isso a gente vai ter que aguardar. E o Antônio Oliveira sabe de tudo isso, que ele está com os dias contados e que só uma vitória, e olha lá, tá? Se uma vitória vai manter o Antônio Oliveira no cargo, porque se o Corinthians fechar com um treinador no final de semana, como é que vai ficar a situação? Do jeito que a diretoria do Corinthians é enrolada, se fechar com um treinador, vai ter que demitir o Antônio Oliveira, mesmo com uma vitória. Imagina o Corinthians consegue uma grande vitória na Arena da Baixada, inesperada, mas consegue. Aí o Corinthians vai ter que demitir o treinador porque já acertou com outro. Então o Corinthians negocia no mercado da bola, não tem informações de quais nomes o Corinthians pretende. Eu tenho aquela informação daqueles 2 nomes, mas sinceramente hoje eu não sei se esses 2 nomes estão à frente aí de uma lista, né, de possíveis substitutos aí do Antônio Oliveira, que é o Zanardi e o Carille, que são 2 nomes vergonhosos, né, para o Corinthians. Acho que nada vai mudar com o Carille e também com o Zanardi. Então, uma situação realmente complicada e triste, né, do Corinthians. Então, assim, essa é a situação, tá? Samir, estava uma conversa de Milito ser demitido. Por enquanto não foi, né? Não foi. Aceitaria o Vitor Pereira de volta? O Vitor Pereira renovou lá, né? Eu não gostaria, né, de Vitor Pereira. O que ele fez, meu irmão, Vitor Pereira ia ser muito conturbado também, sabe? O Vitor Pereira novamente. Porque qualquer jogo ruim do Corinthians, todo mundo ia na goela, ia lembrar da traição dele, das mentiras, né, que ele contou. Ele soltou uma nota mentirosa. O caso da sogra, realmente, ela tá doente. Mas ele falou que exclusivamente não estaria permanecendo no Corinthians por causa dela. Então, enfim, eu não contrataria, tá? O Vitor Pereira também. Não contrataria o Carille, não contrataria o Zanardi. Ah, Samir, você contrataria quem?
Por exemplo, o Sampaoli, o nome que vocês estão citando aí, eu traria. Olá pessoal, tudo bem? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians de forma exclusiva. Bora lá falar do Timão. Gente, nesse sabadão, o Corinthians fez um treino e o goleiro Carlos Miguel acabou treinando normalmente todo o período. Porém, ao final do treino, Carlos Miguel avisou que estava sentindo dor no tornozelo e por isso não viajou com o elenco para Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense hoje às 4 horas da tarde. Isso causou revolta, né, de influenciadores, de torcedores, de pessoas importantes no Corinthians, tendo em vista que praticamente está tudo certo a saída do goleirão para o Nottingham Forest. Então, a partir do dia 10 de julho, Carlos Miguel jogará no futebol inglês, né, na liga mais importante do mundo. E também, Corinthians acabou de contratar o novo CEO, Fred Luz, que trabalhou como CEO no Flamengo de 2014 até 2018. E ele vai exercer no Corinthians o mesmo cargo. Inclusive, só vai ficar abaixo de Augusto Melo. O resto, ele é o homem mais forte que o Corinthians tem hoje. E Corinthians vai enfrentar um time muito difícil hoje, porque jogar contra o Atlético Paranaense na Arena é dificílimo, tendo em vista que o Flamengo venceu no meio da semana o Atlético Paranaense, com gol no último minuto de jogo do zagueiro, né, do Flamengo. Agora me fugiu a memória, mas Davi Luiz, lembrei, no último minuto de jogo. Então, Atlético Paranaense é um time dificílimo de ser batido, um time bem compactado, bem ajustado, bem treinado por Cuca. Então, o Corinthians vai sofrer hoje com esse time. O time hoje está sem um dos principais atacantes, né, que é o Roberto. O Roberto não jogará hoje. A substituição correta, normal, seria Pedro Raul. Porém, Pedro Raul já tem 6 jogos no Corinthians. Então, se ele jogar hoje, completa o 7º. Então não pode ser mais transferido. E o Corinthians tem um desejo de faturar um dinheiro com o Pedro Raul. Tendo em vista que o Corinthians investiu 5 milhões de dólares no atacante e ele não contribuiu com nada. Então o Corinthians tem uma tratativa aí com o Grêmio e o Corinthians tentando colocar esse jogador em um outro clube e faturar um pouco, tirar um pouco do prejuízo. É bem provável que ele não vai pro jogo, porque tem vários negócios aí em andamento com o Pedro Raul. Mas o Roberto vai fazer muita falta. Falando aí do técnico Antônio Oliveira, ele descobriu que a diretoria do Corinthians está negociando com outro treinador. Isso deixou o profissional extremamente chateado com a diretoria do Corinthians. Essa situação aí caiu com uma bomba do Corinthians, essa negociação. Por quê? Ele sabe, hoje, ganhando ou perdendo, vai cair. E a chance do Corinthians perder, ela é 99%. Porque o Atlético Paranaense é um time muito bem acertado e está jogando muita bola. Ao contrário do Corinthians, que não está jogando nada, um time despedaçado, um time sem alma, um time cansado, um time preguiçoso, um time mal treinado, mal organizado. Então a chance do Corinthians perder hoje é grande. E o Corinthians, durante a semana, foi em busca, né, de vários treinadores. Porém, não conseguiu fechar com ninguém. Se tivesse fechado, ele já teria caído. Então, hoje, o Antônio Oliveira só vai para o banco. O Corinthians não fechou com o treinador. Mas está em busca aí, conversando com alguns, como Zanádio, Carilli. E para mim, esses dois treinadores que o Corinthians tá conversando, não vai mudar o patamar do Corinthians. É outro Antônio Oliveira. Então, o Corinthians tem que buscar outros horizontes. E não buscar um treinador do mesmo nível, da mesma capacidade de Antônio Oliveira. E Danilo só não... o Antônio Oliveira não foi demitido, porque o Danilo foi demitido primeiro do que o Antônio Oliveira. A Danilo fazia parte da categoria de base, ele acabou sendo demitido. Se ele não fosse, teria demitido o Antônio Oliveira e Danilo seria o substituto imediato. Porém, Danilo saiu. Então, por isso o Corinthians não demitiu ainda o Antônio Oliveira. Mas a situação do Antônio Oliveira, ela é insustentável. Por quê? Ele está insatisfeito com a diretoria, porque ele pede reforço e a diretoria não traz. E a diretoria está insatisfeita com o Antônio Oliveira, porque acha que o time que tem
ele teria que fazer jogar mais e não consegue. Então, assim, ambas as partes já chegaram no limite máximo de tolerância. Então, tanto o Antônio Oliveira tá chateado com a diretoria, quanto a diretoria tá chateada com o Antônio Oliveira. Então, hoje será um jogaço que vai colocar o Corinthians um pouco fora da zona de rebaixamento ganhando, e se perder afunda de vez. E Corinthians, ano passado, que lutou o campeonato inteiro para não ser rebaixado, esse ano, já com 10 jogos, 7 sem marcar gol, é um dos piores ataques do campeonato, um dos piores defesas do campeonato, e a tendência é ainda de piorar, porque outro jogador pode sair do Corinthians. Alguns jogadores que tá um pouco se destacando, já falou na saída de Eurobeto, tem time da Inglaterra sondando, vasculhando o mercado aqui, e Eurobeto é uma dessas pessoas que o pessoal tá de olho. Se sair, então, pior o Corinthians, porque o time é péssimo, é mais ruim do que o time do ano passado, na minha modesta opinião. E aí, galera, o que vocês acham? Corinthians hoje consegue vencer o Atlético Paranaense lá em Curitiba? Acho difícil. Tudo pode acontecer. Mas ganhando ou perdendo, a situação do técnico Antônio Oliveira ela é insustentável. E essa semana, com certeza, que inicia, vai ter novidade. Corinthians vai anunciar um próximo treinador e a demissão aí do Antônio Oliveira. Gente, deixa o seu like aqui no vídeo, deixa um comentário, deixa sua inscrição, ativa a notificação, porque todo dia eu trago informações do Corinthians de forma exclusiva para vocês, e vocês ficam ligadinhos, nos ajudando, dando força na plataforma, que graças a Deus estamos crescendo muito bem aqui. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.